Não, Não. tá. O que que acontece? Quando a gente tem o inchaço inicial, a gente sabe que o edema, o inchaço inicial, ele é fibrinolítico. Ele pode aumentar a formação de fibrose, mas é por única e exclusivamente pela fase inflamatória. Por isso que a gente já atua no centro cirúrgico, né? Comprimindo para não formar tanto inchaço, reduzir essa inflamação, para ter uma fase proliferativa mais tranquila. Então, é mais nesse sentido, né? Então, a gente, hoje, no instituto, né, a gente faz a indução do fluxo do fluido, que a gente chama. A gente não tá preocupada em estimular linfonodo, encaminhar aquele líquido para o linfonodo. Não é nesse sentido, né? É o sentido só de realmente tirar aquele edema, aquela congestão ali, e encaminhar para uma área menos congesta. Então, isso facilita depois a segunda fase de cicatrização também. Então, não no sentido de drenagem. Então, vamos lá, para ver se eu entendi. O mais importante, então, depois da cirurgia, é a aplicação da compressão através da bandagem, para Sim. a gente poder encaminhar o que tá ali, que vai ficar, né? Que os edemas e tal, que vão ter por causa são esses edemas e que vão formar essas fibroses. Na verdade. Como é que é realmente a formação dessa fibrose, O para que entender? acontece? Quando a gente tem uma retirada de gordura, fica um espaço morto, Sim. né? Fica um espaço oco ali. O corpo, ele não deixa oco. Ele vai ter que preencher aquilo ali de alguma forma, né? E aí ele preenche com inchaço, ele preenche com roxo, ele preenche com a fibrose. Uhum. Então, quanto mais a gente deixa esse espaço oco, solto, maior vai ter a formação de fibrose, de inchaço e toda a cascata. E a fibrose é o quê? É um tecido? É um tecido cicatricial, ela é rica em colágeno. Então, por isso que ela é dura, né? Por isso que é um tecido mais firme. E aí ele se manifesta de várias formas, né? Bolinha, fiozinho, uma placa, enfim, dependendo de cada pessoa. Então, por isso que a gente faz essa compressão inicial com tape, com placas e malhas, para reduzir toda essa cascata depois. Então, o objetivo do taping das placas é a gente juntar a pele em direção ao músculo para poder tirar esse espaço que ficou. Exatamente. Vamos ver se o pessoal vai entender. Então, assim, ó. Aqui ficou um espaço entre um dedo e outro, eu enfiei a cânula, ficou um espaço. E aqui eu tenho a pele. Se eu boto a pele, esse espaço continua. Então, eu quero juntar a minha pele nesse final desse espaço para a gente não ter esse espacinho, para não deixar que forme ali a fibrose. Exatamente, É exatamente. Para leigo, tá bom? Perfeito. Perfeito. Então, realmente, eu tive algumas fibroses, porque, né? Mas eu usei umas treco bem compressivo, assim. Espuma? Não, era malha. uma malha. Sim. Com um monte de colchete. Sim. Que a gente Não, essas ainda usam. Ainda usa. Só que a gente apertada, associa com placa hoje em dia. Para poder tirar esses espaços e com a bandagem. Isso. E assim, você vê alguma taxa, essa é uma pergunta até minha mesmo, alguma taxa de alérgica dentro do centro cirúrgico, se tem alguma diferença de fora para dentro? Tu dizes alergia ao tape. Alergia ao taping mesmo. Porque mexeu muito no corpo, entendeu? Não sei. Eu nunca tive alergia ao tape, tá? Até pacientes com alergia severa a látex, por exemplo, né? Que realmente são pacientes bem mais sensíveis. Paciente com tendência à alergia a micropore, não tive nenhuma alergia. O que acontece de tape, que é o que eu sempre falo, né? Uma cirurgia que a paciente vai fazer, ela vai ter seus riscos, né? Aí tem uma infinidade de riscos. A aplicação do tape, ela é técnico dependente. Então, tu tem que aplicar de uma forma com técnica, obviamente, né? Pra tu não ter lesão de pele. Porque o tape, ele dá lesão de pele. Dá. Né? Então, ele pode dar assadura, ele pode dar bolha, né? Então, a gente aplicando com a técnica adequada, ele não acontece nada. Mas ainda assim, corre o risco, porque centro cirúrgico é uma correria, né? Às vezes, tu tá aplicando no centro cirúrgico mesmo, na sala cirúrgica, às vezes é anestesista te correndo, às vezes é a enfermeira querendo trocar sala, e aí tu tem que colocar o tape correndo. Tem cirurgiões que preferem que coloque a imediato mesmo, ali no bloco. Já tem outros que deixam colocar na sala de recuperação, aí a gente consegue colocar com mais tranquilidade, sem pressa. Então, às vezes acontece, né? Então, no pré-operatório, inclusive, eu sempre falo para as pacientes que tem risco, né? É um risco baixo, mas tem.
E que se der qualquer bolha, qualquer eventualidade, a gente vai tratar, né, isso não tem problema. A gente tem que a técnica que a gente emprega, a gente tem que saber tratar a intercorrência depois, então isso aí é bem tranquilo depois de tratar. E, a gente está até falando nessa questão, porque é diferente você aplicar uma bandagem no joelho e a área que você vai aplicar. Quando a gente está fazendo de uma lipo, é a É aplicação tudo. inteira no abdômen. Sobreposto. É assim, né? É, daí em Depende, X, gente. enfim, X depende aí. da técnica. Então é muita bandagem, todo o abdômen que vai ser aplicado, então é uma área muito maior, então por isso